diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil. De um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo. E com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista. Eu sou Beto Ribeiro e eu pergunto, que crime é esse? Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Se não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro, se não der, tá tudo certo. Você venha comigo até o final deste especial com o Carlos, de um assunto que eu acho de extrema relevância e importância eterna, que é a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, o quanto até onde podemos, até onde fomos. Eu acho que isso não é o limite. Eu acho que isso mostra só que é o que a gente conseguiu fazer como sociedade, seres humanos e tudo mais. E um dos grandes nomes nazistas caiu no Brasil, viveu e morreu aqui, viveu uma boa parte no final da sua vida aqui, de uma maneira tranquila, feliz, que é o Mengele, Joseph Mengele, é um terror horroroso. A gente indica esse livro que é absurdamente fantástico, uma Baviera Tropical, que você consegue entender muito bem a Segunda Guerra Mundial, a ascensão do nazismo, o que significa o Joseph Mengele dentro dos próprios campos de concentração e campos de trabalho, entre muitas aspas, criados pelos alemães durante a Segunda Guerra Mundial, campos esses que foram mantidos depois também pelos soviéticos, mas que ela traz uma pesquisa fantástica, um texto muito bom, não é à toa que ela ganhou todos os prêmios, até porque ela foi impactada, e é por isso que nasce o livro, porque ela, quando criança, ela descobre que a professora que ela gostava não ia mais dar aula e não sabia por quê. E descobre-se depois que a professora era uma das pessoas que deu abrigo ao Joseph Mengele, ela numa escola alemã, inclusive, tem todo um enlace e tudo mais. Leiam, vale muito a pena, é um livro muito bom. Ele tem a história contada e deve ser lido por todas as idades. É um livro que eu acho que facilita o entendimento. Você leu também, né? Li. Gostou também? É ótimo. É muito bom. É ótimo. Eu trouxe uns elementos aqui para o nosso papo muito incríveis, porque a gente não pode... Isso. O meu avô paterno, ele foi um refugiado português de 1910, da queda da monarquia, e ele veio para o Brasil, muito garoto, um refugiado mesmo, um exilado. Então, às vezes eu falo sobre essas coisas todas e me impactam minha família profundamente. E ele, num determinado momento dos anos 30, ele vai trabalhar na cervejaria Brahma, que era uma cervejaria de alemães. Meu avô trabalhou a vida toda lá como tesoureiro. E ele participou muito das festas. Ele era um bom vivant de marca maior. E ele participou muito do grupo alemão que estava aqui nos anos 30, 40 e 50. Né, que foi o tempo que ele trabalhou na cervejaria Brahma. Nós temos muitas fotos em casa sobre esse grupo, sobre as reuniões que se fazia, tudo mais. E a presença do nazismo, né, do partido nazista, no Brasil, inclusive, era muito forte nessa época. Era um partido ainda autorizado, principalmente dentro da colônia alemã. O próprio exército alemão e o próprio Getúlio Vargas, que era o presidente da época, era totalmente germanófilo. Eles estavam com fortes, para quem não sabe, com forte apoio à Alemanha nazista. E existia planos, né, para fazer núcleos nazistas, né, como subsidiárias da Alemanha aqui no Brasil, nesses locais, nessas comunidades de colônia, no sul do Brasil, de colonizadores alemães da imigração do começo do século. Então, assim como de japoneses, por conta da guerra, das potências do eixo, e italianos também. Mas o plano nazi era muito claro para o Brasil, né? Envolvia grandes empresas, inclusive a cervejaria Brahma e tal. Então, eu estou falando isso porque meu avô esteve lá dentro durante mais de 30 anos. Não é que eu ouvi dizer. Eu ouvia
relatos da minha família. Então eu sei bem do que está se falando, do que estamos falando. Então, só a configuração mudou a partir do bombardeio dos navios, né, por submarinos alemães. Na época, se acreditava que esse bombardeio, inclusive, foi feito por americanos forçando a barra do Brasil para pender para eles. A outra versão, que os bombardeios foram feitos pelos submarinos alemães pela Alemanha para forçar a barra do Brasil para cair para o lado da Alemanha. Por quê? Porque a costa brasileira, principalmente aquela região do Rio Grande do Norte, era essencial estrategicamente para os aviões da Força Aérea alemã conseguirem atingir os Estados Unidos. Era uma base importantíssima. Tá? Então, era essa a ideia, sem contar as colônias de descendentes alemães que tinham aqui. Na verdade, o fiel da balança foi a usina de Volta Redonda. Né? O Brasil queria muito a tecnologia para a produção do aço. E Getúlio Vargas soube barganhar muito bem entre a Alemanha e os Estados Unidos. E ele conseguiu. Ele conseguiu essa tecnologia para estabelecer Volta Redonda dos Estados Unidos. E, obviamente, para o Brasil isso era muito importante e nós nos aliamos aos Estados Unidos e fomos para a guerra, né, do lado dos aliados, na Itália, e fizemos uma campanha gloriosa, mas um massacre, que tem que ser lembrado, porque usaram os brasileiros como escudo para subirem Monte Castelo e desarmar o ninho de águias de metralhadora alemã. Então, primeiro mandaram os brasileiros, muitos morreram, quando acabou a munição de lá, é que subiram os americanos. Essa é a verdade da campanha da Itália, resumidamente, mas foi assim. Aqui no Brasil, a gente se falava muito de nazismo, mas nunca houve uma repercussão tão grande. Já tivemos aqui oficiais nazistas escondidos. Eu vou falar deles. Mas a repercussão maior foi o de Joseph Mengele, né? No ano de 85, quando a investigação chegou até aqui, né? Que então se descobriu... Quando se descobre em 85, 86, que ele estava enterrado aqui no Embu das Artes. Se jurava até essa data, o Simon Wiesenthal, que era um grande caçador nazista, ele jurava que ele estava vivo aqui. Ou no Paraguai. Porque ele andou por ali. Né? E na Argentina ele morou como Joseph Mengele. Exatamente, é isso que a gente vai falar, como as coisas foram montadas. Inclusive, ele foi avistado em vários países, tá? Ele foi avistado no Egito, ele foi avistado na Espanha, confundiram ele, né? Mas havia muita gente olhando onde eles estavam. Por quê? Bom, falando um pouco do Mengele em especial, nascido em 1911, né, ele teria morrido na Alemanha, em Günzburg, e essa cidade é importante porque depois ele volta para lá, e ele vai morrer no dia 7 de fevereiro de 79 em Bertioga, de morte natural. Né? Ele era um médico, a gente tem que entender. Bertioga, São Paulo, Bertioga, litoral, São Paulo, norte aqui, de São litoral, Paulo. Do lado para cima de Guarujá. Ele era um médico, ele era formado pela Universidade de Munique, e ele era também um antropólogo. Então, ele tinha muito interesse por essa questão antropológica, de culturas, raças, e era um médico também, e ele tinha muito interesse por as descobertas genéticas que estava se descobrindo na época. Bom, ele se filiou ao Partido Nazista, não é? E ele se tornou médico de batalha, médico dos campos de batalha no primeiro momento, até ser ferido, né? Reformado dentro
do esquema que era lá, e depois ele foi transferido, com o apoio do médico-chefe, ele foi primeiramente transferido para o campo de Birkenau, que era um campo próximo a Auschwitz. E lá ele começou a trabalhar com ciganos. Birkenau tinha muitos ciganos, e ele começou a fazer... ele tinha uma especial preferência em gêmeos. Posso só te interromper um segundo, só para a gente abrir um pouquinho antes, para as pessoas entenderem só um ponto que eu acho importante. Você já esteve no campo de concentração? Não. Eu estive, é um dos lugares... É o lugar mais sem vida que existe. É um lugar onde você não ouve o vento, você não sente o dia, você não sente... É horrível, eu estive lá no da Alemanha. O Aru visitou Auschwitz, eu não consegui ir. É de uma tristeza horrível. Mas só para as pessoas entenderem que o nazismo, ele cria as sub-raças raças brasileiras, a sub-raça humana, e é interessante porque o Hitler e o Mengele não se enquadrariam dentro do que eles colocavam como a perfeição da raça, né? Que eram os loiros de olhos azuis. Eles não eram nada disso, mas eles eram os detentores do bastão de quem poderia ou não sobreviver dentro do que era colocado, que é um homem lá, que até fala... Como é que é o nome daquele homem que faz esse livro das raças? Que até fala da cabeça do... Esqueci o nome dele. Eles usam muito esse livro, porque o Hitler, quando ele é preso, ele se utiliza muito desse livro para a construção da sua literatura que vai... Como é que é? Eu esqueci o nome dele. Eu esqueci, mas tudo bem. O Lombroso. Ele usa muito o Lombroso para isso, e ele faz o livro dele, que vai ser a base do nazismo futuro, onde eles se colocam muito fortemente. Nesse livro é colocado que os ciganos, que são indianos e tudo mais, teriam essas deformidades dentro do que ele chama de estética, e eles seriam uma sub-raça. Assim como os negros são sub-raça, assim como todo mundo que não segue o loiro de olho azul são sub-raças. E as primeiras pessoas presas nos campos de concentração, os primeiros testes de campos de concentração, são os alemães, que são já dentro da sua especificidade uma sub-raça aos olhos daquelas pessoas horrorosas. Sim. Que são os deficientes, Sim. os amputados, aquelas pessoas que não mais serviriam... Os que nasciam com alguma deficiência... Ou passassem até a ter. Ou com deficiências mentais ou físicas, homossexuais. Os primeiros campos reuniam essas pessoas. Comunistas. Pessoas contra o sistema nazista. Exatamente. O povo alemão já foi a primeira turma a receber a mão pesada do que o nazismo iria vir a impor como regra das raças. E os judeus têm uma ligação muito forte por conta da religiosidade cristã, e que o judeu que entregou Cristo, aquelas coisas e tal. Então, os alemães já sofreram muito. Você tinha várias insígnias, várias marcas. Os judeus eram a estrela de Davi, o gay era o triângulo rosa, invertido, você tinha o triângulo preto, que agora não lembro qual que é, você tinha várias marcas. Você tinha várias marcas, exatamente. E você tem os alemães, que eles sofreram muito também já. Os que eram contra o nazismo, os comunistas, ditos eles artistas eram comunistas. Os artistas, escritores eram comunistas. Mulheres que não queriam casar queriam ser livres. Elas eram depois obrigadas a casarem, se elas tivessem as feições que eles queriam como raça pura, para terem filhos para o Reich. E você tinha todas essas pessoas com deficiência, deformidade, alguma coisa que não era... Você não podia ter a impureza dentro daquela raça pura. Então você já tem isso. E os ciganos também são logo trazidos para dentro desse campo de concentração. Por isso que quando o Mengele chega também, tem muito cigano, que as pessoas esquecem, porque fica às vezes, com toda razão, os judeus foram os que mais sofreram. Mas você tem outros grupos também, como os ciganos, os gays. E depois que a guerra acaba, só para trazer rapidamente aqui, os gays continuaram presos, porque aos olhos de qualquer sociedade da época, eles eram criminosos. Então eles não foram soltos dos campos de concentração. Só em 2011, na Alemanha, que aquela praça que eu já fui para visitar das vítimas do Holocausto, que os gays colocados nos campos de concentração foram colocados como vítimas do Holocausto. Uhum. Porque gay, homossexual, homem, porque as mulheres eram obrigadas a casarem com homens e a terem filhos,
eles foram mantidos como prisioneiros, como criminosos, mesmo depois do fim da Segunda Guerra. Eles tinham uns bordéis. Fantásticos lá em Eles tinham uns Berlim. bordéis que essas mulheres eram as Gretchens, que eram mulheres que estavam ali para engravidar de... Ah, não, eu achei que você estava falando disso. Estava falando das boates de Berlim, que eu falei fantástica. Que é o seguinte, a Berlim era muito moderna, Aliás, muito incrível. Tem um documentário na incrível, Netflix, fantástico, bárbaro. que mostra Berlim antes da Segunda Guerra. Cabaré. Como eles eram modernos. Eles eram muito modernos. Como eles eram livres, seja o que você quiser o Entre ser. Guerras foi muito livre, tanto na Alemanha como em Paris. Me lembrou Moulin Rouge, do filme Moulin Rouge, acho que deve ter sido inspirado. Como eles eram modernos e como eles se entristeceram dentro desse nazismo. Então, só quis trazer essa amplitude para você poder agora entrar no Mengele. Por que ele vai direto nos ciganos, depois nos judeus, gente, depois nas pessoas? O nazismo, como a gente vê no final da guerra, não foi uma coisa que aconteceu de um dia para o outro, né? É um projeto é um projeto de 15 anos. E só lembrando, Hitler, muita gente fala assim, Hitler foi eleito, não foi? Não foi. Ele dá um golpe. Ele dá um golpe. Ele dá um golpe, Hitler deu um golpe, né? E com a força de uma montagem que ele faz, no primeiro momento ele é preso, por conta de uma tentativa de golpe, ele é preso, daí ele escreve o livro dele, famoso, na cadeia, aí ele é solto, e depois que ele é solto, ele vai arregimentando pessoas, ao longo de 15 anos, tá, gente? Não foi de uma hora para outra. E ele dá um golpe de Estado, e ele toma o poder, e a partir daí, muitas pessoas tiveram que, para se manter, entrar para o Partido Nazista. Porque não tinha outra opção. A gente estava vendo um totalitarismo. Era difícil ir embora da Alemanha. E essas mulheres... Era difícil ir embora da Alemanha. E essas mulheres... Tem um livro, inclusive, excelente, que eu ganhei do Aru, que se chama Lisboa, que conta como Lisboa foi o último... A última cidade que era o trampolim para as Américas, né? Que eles corriam... Eles iam passando de país para país, primeiro da Suíça, eles tinham que ir para a França ocupada, eles foram para a Espanha, lembrando que a Espanha estava num regime totalitário também com Franco, que eles não tinham muita opção, com muita corrupção, eles conseguiam chegar até Portugal, e Portugal eles pegavam os últimos navios para a América do Norte e América do Sul. Esse livro é bárbaro, se chama Lisboa, vale a pena vocês lerem, que conta um pouco como se dava a trama da espionagem na capital portuguesa. Falando desses bordéis, essas mulheres que eram as Gretchens, que eram mulheres que ficavam nesses lugares para terem filhos de soldados principalmente da oficialidade da SS, né? E essa história da raça ariana era uma história completamente montada, baseada em elementos míticos da cultura nórdica, né, dos povos nórdicos, recriados, recontados, cheios de superstições, que foi se moldando nessa ideia de raça pura, de raça superior, moldadas pela cúpula nazista, que serviu a eles, aos objetivos pessoais deles, né? A ideia de controle de poder dessa nação, subjugando todas as outras, primeiro da Europa, a própria União Soviética, que na época já era a União Soviética, que a tentativa era entrar lá, entendeu? E expandir o território para o povo alemão dominar o mundo. A tentativa da invasão da União Soviética era um programa de expansão de território, né? E de fazer aquilo lá um grande campo de produção de alimentos para esse povo alemão. E agora você falou das Gretchens, eu me toquei. Já assistiu Handmaid's Tale, o Conto da Aya, a série? As aias são as Gretchens. Exatamente. É uma coisa angustiante. Bom, exatamente. Mas vamos seguir. E aí, esse cara, o Mengele, ele tem uma grande predileção, por conta dos estudos dele,
por gêmeos, e isso é uma predileção não à toa, porque a medicina, muitos estudos genéticos e comportamentais fazem com gêmeos. Ele tinha essa predileção por gêmeos, por mulheres gestantes, por pessoas com heterocromia, né, olhos de cor diferente, heterocromia de córnea, de íris, e, enfim, e anões. Né? Ele adorava anões. Né? Ele tinha eles tinham uma coisa com anões. E a partir do momento que ele está em Birkenau, isso é em 43, ele começa essas experiências com aval total. Então, de 43, depois ele passa para o campo do lado, que era de Auschwitz propriamente, com judeus. Birkenau e Auschwitz ali, eles se tornam quase um só, né? E aí ele começa a trabalhar com judeus, e ele, nesses 2 anos que ele trabalha nesses campos, ele fica famoso por uma série de experimentos atrozes, muitas vezes sem contexto científico nenhum. Pelo prazer. Entendeu? E pelo próprio prazer travestido de ciência. Por isso que as pessoas vêm falar muitas vezes, se corresponde a experiências científicas, a gente questiona. As pessoas da comunidade científica questionam aquilo é uma experiência sádica. Isso não é experiência científica. Não. Ele fazia coisas horríveis. Então, a descrição... Ele enfiava tinta no olho das pessoas para virar azul. Ele colocava bactéria no corpo das pessoas para ver como é que elas se colocavam. E depois ia estudar o corpo, e principalmente em gêmeos, né? Ele inoculava num e depois abria o outro para ver a diferença anatômica. Ele punha mulheres em banheiras de água fervendo e de água congelante. Ele chegou a fazer costura de gêmeos, para transformar esses gêmeos em chipófagos. Cortava também os chipófagos de qualquer jeito, as pessoas morriam com gangrena. Era assim, era um sádico. E assim, feito sempre com essa questão que a gente tem que lembrar da falta de empatia, que a gente tanto fala aqui. Por quê? Essa falta de empatia começou a ser que eles trabalhavam com esses seres humanos como se fossem cobaias. Porque essa ideia da raça, e é legal ter falado disso, porque essa ideia da raça inferior foi uma ideia, e tem que se entender que é ao longo de mais de 15 anos que isso é trabalhado, porque é tão repetido, e tão repetido, e tão repetido, que isso vai dessensibilizando a população. Por isso que hoje a gente se combate tanto essas falas. Porque isso são mentiras tantas vezes repetidas de formas variadas, com uma propaganda tão maciça, com fake news tão maciças, que a população passava a ter um olhar dessensibilizado sobre essas pessoas. E a partir daí, você começa a utilizá-las como cobaia. Então não é de uma hora para outra. E a sutileza e a malícia que eles fizeram tudo isso, porque, por exemplo, Mengele ia sem medo para a seleção de presos que desciam do campo de concentração, do trem que chegava no campo de concentração. E com muita gentileza, ele tratava os que estavam visivelmente sem capacidade de trabalho, doentes, velhos, idosos e deficientes, eram diretos para a câmara de gás. Ele escolhia quem vivia e quem não vivia. Ele escolhia quem ia para a experiência dele, entendeu? Ele escolhia cantando, com muita tranquilidade ele fazia isso. E tratava bem, ele chamava as senhoras de vozinha, de vozinho. Ele chegou, inclusive, a criar um playground para as crianças. Para as crianças ciganas ficarem ali, judias, para elas ficarem ali, que era meio que o laboratório dele. Tá? Então ele foi uma pessoa muito, muito fria nisso.
E isso deu a ele essa fama. Não, e ele fazia uma coisa também terrível, né? Ele pegava as pessoas que chegavam ao campo de concentração, os judeus estudados, médicos, isso aquilo, e fazia com que eles fizessem parte da equipe dele. Exatamente. Para os experimentos. Exatamente. Que essas pessoas que eram presas, elas eram obrigadas, como médicos, a trabalharem para ele e a exercerem o fascínio do mal dele em cima dos seus. Exatamente, perfeito. E isso a gente está falando, gente, porque nesse livro aqui, por exemplo, está totalmente dito, trazido todos os julgamentos que foram feitos ao longo da história com as vítimas desse desgraçado. Desculpa, a palavra é essa, ele é um desgraçado, ele não tem a graça de viver, não deveria ter nascido esse demônio desgraçado, odiento. Os depoimentos trazidos... Você sabe que foi um livro muito difícil de eu ler, né? Porque mas ele é pesado. Ele é muito bem escrito, o texto é leve, a forma de escrever ela não é doída. Conteúdo. Mas o conteúdo, ele é tão dilacerante de você ler o que aquelas pessoas viveram. Você fala, como é que uma pessoa sobrevive depois? Eu fiz uma série chamada Nos Campos do Holocausto, está no Prime Video, onde tem várias entrevistas de sobreviventes que estavam no Brasil. A maior parte já faleceu, porque eles eram bem velhinhos. E é uma desgraça tudo que eles contam de horror que eles passaram. É uma tristeza. Agora, ler esses depoimentos, ler esses julgamentos, principalmente de uma pessoa que estava fugida. Então, mesmo assim, os julgamentos foram mantidos. E tem uma riqueza nesse livro de detalhamento que é impossível você não se emocionar. Das gêmeas que conseguiram sobreviver, dos poucos sobreviventes que passaram pela mão desse teve poucos sobreviventes, mas teve. E o que eles principalmente aqueles que chegaram quase que chegaram no campo quase no final da guerra, porque no primeiro momento você estava num campo de concentração de trabalho forçado. A partir de 41 que Hitler determinou o extermínio em massa. E ali começa. A partir de um determinado momento, que ele chama de solução final, é que então os fornos foram... Porque eles tinham uma série de problemas, né? E eles também precisaram de tecnologia para chegar na maneira mais rápida e fácil da coisa acontecer. O Mengele estava nos estudos para chegar no gás de cianeto, né? Nessa fórmula do cianeto. Ele estava nesse estudo. No livro eu não lembro agora. Ele não encontra o Hitler, né? Não. Ele não tem nenhum momento de encontro. Não, muitos deles... Ele foi o médico mais horroroso. O Hitler, com certeza, sabia quem era ele. Sim, ele deveria ter, mas muitos da oficialidade nazista não tinham acesso a Hitler. Porque ele era oficial da SS. Ele não era um cara comandado os oficiais da SS... Eles eram parte da cabeça pensante nazista. Isso. Eles não eram como, por exemplo, quando você lê O Leitor, ou assiste ao filme O Leitor, que aquela mulher, que a Kate Winslet que faz, ela estava recebendo uma ordem obrigatória de fechar a pele. Ela nem queria, mas ela tinha, porque ela tinha uma ordem. E ela era uma serviço. Eles faziam a ordem. Não, eles não tem como dizer eles que acreditavam. Ele não pode virar e falar que ele estava a serviço do Hitler. Eles acreditavam. Ele estava a serviço dele mesmo. Eles acreditavam, eles estavam a serviço da crença deles e dos interesses deles. Entendeu? O interesse ascensional deles. Então, essa turma, muito da oficialidade, não tiveram contato com Hitler, mesmo porque Hitler vivia escondido depois de uma certa época. Ainda mais ali. Ele tinha uma coisa, ele vivia ou no bunker, ou ele tinha o famoso ninho da águia, que ele ficava lá fechado, só uma roda muito próxima tinha contato direto com ele. O Mengele, entendeu? Ele... Ai, perdi o fio. Mas, que a gente estava falando que o Mengele, ele exercia o mal por si mesmo e não porque ele era por uma questão de crença pessoal mesmo e revestido sobre essas coisas. Tanto é que ele tem
ele tinha, né, ele estava nos experimentos para chegar nesse gás, né, o gás a partir do cianeto, para ser mais rápido, porque eles estavam com pressa, uma pressa muito grande de tocar, de exterminar quem já estava nos campos de concentração, mesmo porque os fornos não davam conta mais do número de cadáveres. Então, eles faziam as valas comuns, onde a pessoa já ficava lá dentro e eram metralhadas. E muitas pessoas se salvaram porque se fingiam de mortos no meio dos cadáveres e lá ficavam. Porque uma coisa que é importante a gente falar nesse momento é que assim, o mundo não fazia nada naquela hora. Por quê? Porque não se sabia tão a fundo como eram os campos de concentração de fato. O filme Leitor mostra isso. Eles tinham, inclusive, propagandas mentirosas de como parecia uma colônia de férias. Sim. A ideia própria também, os próprios nazistas, os próprios judeus sabiam que estava acontecendo alguma coisa horrível, porque eles já tinham sido muito dilapidados. E antes de irem para o campo, muitos já estavam vivendo em guetos, mas havia sempre uma propaganda de que eram campos de proteção da Cruz Vermelha. Não, então eles não sabiam que estavam indo para... Hoje nós sabemos o que acontecia. Quem vivia lá dentro da Alemanha, quem vivia aqui fora muitas vezes, não fazia ideia real do que era de fato, de que aquilo está... Aquilo era... Por isso que eles corriam para fazer, porque a guerra ia acabar e tudo ia ser descoberto. A Alemanha estava tendo reveses, né? Nessa altura do campeonato, que a gente está falando aqui nesse final, 43... para 44, os aliados já tinham desembarcado e estavam entrando pela França. Eles já tinham perdido a batalha do fronte oriental da Rússia, e os russos já estavam chegando. Inclusive, eles tinham enormes fortalezas. As fortalezas que eles tinham montado para segurar os dois frontes, ocidental e oriental, eram fortalezas dramaticamente construídas para conter o avanço num eventual revés. E os exércitos já estavam vindo de várias frentes. O que acontece é que aí eles tiveram que dar vazão total a essa matança que eles fizeram. Tá? E outra questão que você falou do primeiro campo, o primeiro campo, se não me engano, foi o campo de Dachau, ou Dachau, que ainda era no território alemão. Sim, eu visitei. É do lado de Berlim. Do lado de Berlim. Ele é angustiante. Ele está preservadíssimo. Ele foi o primeiro e ele era bem para dissidente político. Aí eles começaram a perceber que não era legal ter aquilo ali, que não ia ser bom para a propaganda deles. Então, eles foram... A maioria está construído dentro da Polônia invadida. Mas eles mantiveram aquele até o final da Segunda Guerra. Tiveram muitos judeus ali. Tem fotos dos corpos empilhados que ficaram ali também, que depois eles foram usando. É um campo de concentração muito próximo de Berlim. E ele está muito preservado. Eu tive o privilégio de entrar num grupo que eu achei ali, um professor britânico, inglês, com um grupo de alunos muito... focados em querer aprender, e aquele professor era um professor brilhante. Eu entrei junto e fiquei passeando com eles. Foi impossível não chorar com as coisas que o professor ia contando que acontecia naquele local e como eram as coisas, os banheiros e o centro médico. Tinha um centro médico ali que eu cheguei, assim, eu falo que visitar ali é visitar a morte e você valorizar muito a sua vida. E perceber o quanto que coisas como o nazismo precisam ser entendidas, estudadas, compreendidas e respeitadas, para que a gente entenda até onde nós chegamos e por que voltar é muito fácil. Sim, a ignorância permite que pensamentos idiotas tomem conta de uma conversa de bar babaca. Perfeito. E que você queira dizer para mim daqui a pouco que qual é o problema se a pessoa... Tem muito. Porque carregar o nazismo como pensamento é carregar a morte, é carregar o mal, é carregar o indesejado, é carregar o não humano. Ser nazista não é uma questão de filosofia ou de liberdade de expressão. Perfeito. Ou de pensamento que eu posso ter. Ser nazista é ser a totalidade da desgraça.
E assim, visitar um campo de concentração, ler esse livro, entender, ver os documentários que tem na Netflix, no Prime Video, na HBO, no YouTube, se entender, se ler, se estudar, é ver até onde nós já chegamos. Não à toa a Alemanha proíbe isso E até tem. hoje. O nazismo no Brasil é crime. Porque doeu na pele deles o pós-guerra. Eles são um país com muita vergonha. Em termos de vergonha. Tanto é que uma das coisas Que bom que eles têm vergonha do que eles fizeram. Uma das estratégias, justamente nesse sentido, era pegar a população local e levar para mostrar no campo recém-aberto, né? Recém-recuperado, Olha o que vocês mostrar com medo de que acreditassem que fosse montagem. Que fosse fake news. Exatamente. O próprio filho do Mengele, no livro, aparece ele falando numa conversa com pessoas que estavam querendo ter certeza que o Mengele estava morto ou não, que ele nem sabia que aquelas pessoas eram... E ele fala do horror, que é o filho do Mengele. Isso. Parece ter muita vergonha do que o pai fez. Sim. Que bom que a família dele Ele teve tem... um filho só. Um filho é só. O Rolf. Muito bonito na foto que aparece. Rolf, nascido em 1944. Ou seja, bem Hoje tem 80 anos. Então, bem naquela loucura, né? Que viveu nessa cidade que o Mengele tinha nascido, em Günzburg, e enfim. E ele, que eu espero que a família dele realmente seja como está no livro, que tem um horror e a vergonha do que do Mengele. O final vai dizer, você vai ver. Aí, o que acontece é o seguinte, ele tinha, o Mengele, voltando para o Mengele, ele tinha muitas anotações, né? E ele guarda essas anotações, apesar de Esses estudos, entre muita aspas. documentação ter sido queimada. É interessante porque eles sabiam o que eles estavam fazendo. Porque quando o Mengele sai de Auschwitz praticamente um mês antes do Exército Vermelho chegar. Quem chega em Auschwitz foi o Exército da União Soviética, o Exército Vermelho. Um mês antes ele vai passar para um outro campo, né? Que me fugiu o nome agora, antes dele fugir definitivamente. E nessa mudança, ele foi queimado muito documento, mas ele preservou muita coisa dele escondida. Bom, em 17 de janeiro de 1945, ele foge, ele vai para, parece que é o campo de Rosenberg. Ele foge de Auschwitz e ele vai para o Oeste, né? Usando o nome falso e tudo mais. Com a divisão dele. Ele usa um nome falso. E eles são pegos, né? Muitos são pegos. Só que o que ajudou muito o Mengele é que ele não tinha a famosa tatuagem da SS que eles faziam. Isso, ele não quis fazer. E ele caiu num campo americano, de soldados americanos que não falavam alemão, não falavam alemão. Ele passou ali desapercebido. Não tinha suástica tatuada. Ele não tinha a marca da SS. O nome que ele falava que não era procurado na principal lista. Ele passou pelo nome de Fritz Ullmann e depois ele mudou para Hollmann. Entendeu? Mas não acharam nada e acreditava-se que ele estava morto. O Mengele. O Mengele acreditava-se que tinha sido morto. A própria esposa, a primeira esposa dele, a Irene, né, mãe do Rolf, acreditava que ele estava morto. O Rolf acreditou durante muito tempo que ele estava morto. E então ele conseguiu escapar. E olha como as coisas são. Ele tenta voltar para recuperar o arquivo dele. Ele tinha uma crença naquilo. Ele tenta voltar para recuperar o arquivo dele. Ele conseguiu alguns diários, né? Então, uma boa parte das coisas dele estão no Museu do Holocausto. Exatamente. Na Alemanha, né? Em leilão que eu fui nesse museu, Ou de Nova York. Tem 2 grandes museus no mundo, da Alemanha e da Nova York, agora eu não lembro. Está em um deles. E ele foge através da Itália, porque havia por incrível que pareça, havia uma facção fascista, porque o fascismo e o nazismo são irmãos.
também na Itália, dentro do clero, por incrível que pareça, não é? Que ajudou muita gente a fugir com esses documentos que eram uns passaportes da Cruz Vermelha para refugiados. Era tanta gente que eles fugiam. Que sem documento nenhum. Os americanos não entendendo muito aquilo, entendeu? Os russos tão pouco, e muita gente conseguiu escapar com esses passaportes da Cruz Vermelha. E ele veio parar em Buenos Aires. Né? Ele veio parar em Buenos Aires, e aqui em Buenos Aires ele começou a trabalhar como um vendedor de equipamento agrícola. Por quê? Porque o pai dele tinha uma história. O pai do Eles tinham uma empresa lá na Alemanha. Tinha uma fábrica de equipamentos. Os irmãos do Mengele tiveram que ir lá e falar assim, gente, foi meu irmão, não tem nada a ver com isso. Exatamente. Eles tinham uma empresa. Né? Porque uma das dúvidas é se eles não estavam fomentando financeiramente o Mengele via Suíça por essa empresa. Eles falaram, não tenho nada a ver com esse meu irmão, hein? Exatamente. E ele também vai para o ramo da carpintaria e coisa e tal. Então, ele ficou com esse sobrenome. Né? Ele usou vários, tá? Ele usou vários nomes. Mas ele ainda estava com esse sobrenome... trabalhando na Argentina, e na Argentina ele chegou a comprar casa, ele estava tendo uma vida Joseph confortável. Mengele, ele e outros nazistas, ele já estava com o nome? Então, aí o que aconteceu? Aí começa o acaso. Quando ele veio para Buenos Aires, né? Adoro né? Quando ele foi, né? Quando ele foi. Aqui não é Buenos Aires. Não, aqui é São Paulo. Tá. Ele morreu por aqui, mas não foi... Quando ele fugiu para cá, a primeira esposa dele não quis vir. Não quis. Tudo começou com isso. Ele nem conheceu o filho direito, né? O filho dele nem tinha conheceu um o filho ano. direito, a esposa não quis vir, ficou com a família dela, coisa e tal. E quando ele estava já aqui na Argentina, o que ele fez? Ele foi e pediu um processo de divórcio datado de 1954, tá? Ou seja, 9 anos depois do fim da guerra. Esse processo de divórcio é o estopim da investigação. É através desse processo de divórcio que ele teve que citar o endereço dele na Argentina, coisa e tal. Ali começou a desandar, mas muito depois. Para você ter uma ideia, no meio dessa história, ele na Argentina, muito confortável, ele volta para a Alemanha para passar umas férias de inverno com o filho pequeno. O filho devia ter uns 10, 12 anos. Eles vão para a Suíça fazer umas férias de esqui. Ou seja, olha como ele estava protegido por uma várias, né? Ele volta para a Suíça, faz férias com o filho, e quem leva o filho para estar com ele era uma cunhada viúva dele, a Marta, que depois ele vai se casar com ela. Ela vem para Buenos Aires com ele se casa com ela. Ele se casa com ela em 58. Ele se casa com ela. E uma vez casado com a Marta, na embaixada alemã, antes um pouco, em 56, ele conseguiu a certidão de nascimento dele como Joseph Mengele, tá? Porque tudo isso ele não está com nome falso, com não. Joseph Mengele. Ele sumiu, ele saiu, foi para lá de nome falso. Mas depois... Eu fiquei impressionado como na Argentina todos os nazis andavam com o nome deles. Nazis, com o nome deles, sem problema nenhum. Exatamente. E eles conseguiram... a Argentina mandou para o Vaticano pacotes de passaporte argentino em branco para o Vaticano, para eles ajudarem esses refugiados, tá? Entre aspas, né, os refugiados. Então, no meio disso, tinha muita gente graúda do oficialato nazista. Ele pede a certidão dele em 56, a cópia, e em 58 ele pede o passaporte como Joseph Mengele. Vai dar uma viajada, né? E aí sim ele foi para lá para visitar o filho.
O que acontece é que, não sei, havia uma rede de proteção mesmo, porque ele foi citado no julgamento de Nuremberg. O julgamento de Nuremberg, para quem não sabe, foi um grande julgamento que teve no pós-guerra. Nesse momento tem os gêmeos falando, todas as vítimas deles que tem nesse livro. Foi um julgamento que foi julgado vários que foram pegos e não se mataram, porque muitos se mataram. E outros foram mortos depois da pena de morte, muitos foram enforcados também. No julgamento de Nuremberg, todos foram enforcados que estavam ali, né? Os grandes figurões foram pegos, né? Foram enforcados, outros conseguiram um contrabando de cianeto na cadeia e morderam cianureto e morreram ali. Bom, o que aconteceu é que na Argentina ele começou a exercer a medicina ilegal, né? E ele fazia principalmente abortos. E algumas moças morreram. E isso começou a ser investigado. E começou a ter repercussão. E foram atrás dele. E descobriram que ele fazia aborto clandestino. Era proibido. Isso começou a ter uma grande repercussão. E ele ficou com medo dessa repercussão. De chegarem no nome dele. E aí, o que estava acontecendo? Agora a gente já está no final dos anos 50, dos anos 60. O que estava acontecendo? O Simon Wiesenthal, que era um judeu e foi conhecido mundialmente por ser um caçador de nazistas. Aliás, tem uma série chamada Hunt, muito boa, dos caçadores de nazistas, no Prime Video. Não é real, não tem nada a ver, mas é uma excelente ficção desses caçadores. Exatamente. Que eles chegam até o Hitler. É maravilhoso. O Simon começou a regimentar a comunidade judaica, a ter patrocínio e apoio do Mossad, que é o serviço secreto israelense, né? E eles, entre vários que eles localizaram o Adolf Eichmann, que foi o grande arquiteto da solução final, né, do extermínio, morando tranquilamente, com um nome falso, mas tranquilamente em Buenos Aires. E o Mossad cria um plano de captura, né? De captura, que foi muito pautado por um cego. O cego ouviu o cego mendigo ouviu a voz do Eichmann. E ele deu a dica. Não, eu ouvi. O Eichmann está por aqui. Olha que interessante. Legal. E, bom, o Mossad vem, rapta o Eichmann e leva ele para Israel para o grande julgamento que ele teve lá, né? Isso foi em 1960. O Mengele fica com medo, mas a investigação do aborto, dos abortos, não é? Então ele falou, vão chegar até mim. Então ele se muda para o Paraguai. Aí ele foge para o Paraguai. E no Paraguai ele se legaliza como José Mengele. E ele fica um tempo no Paraguai, não é? Até a vida oferecerem para ele vir para o Brasil. Por quê? Porque no Brasil ele ia ter uma vida melhor através de um cara chamado, que é muito importante esse nome, Wolfgang Gerhardt, que foi o cara que traz o Mengele do Paraguai para o Brasil, especificamente para a Serra Negra. Ele foi para a Serra Negra, né? Para a nossa Serra Negra. Primeiro ele vai para a Serra Negra por quê? Ele até construiu uma casa com um negócio para ficar vendo em cima. Exatamente. Ele começou a trabalhar com fazendas, né? Porque ele tinha essa história, esse passado agrícola da família, de máquinas, e ele passou a ele se transformou num grande administrador de fazenda. E ele foi e ele conheceu alguns alemães, alguns húngaros que estavam por aqui, e austríacos. Ele foi criando essa rede, né? Nazista, de né? apoio. Porque uma pessoa que ajuda ele é nazista, sim, cara. Porque tanto é que quando as pessoas eventualmente descobriam, eles falavam, olha, é melhor você continuar apoiando, porque só de você já ter dado guarida, você vai na dança.
Absurdo essa gente. Bom, ele passou por vários, né? Ele ficou em Serra Negra. Em 1969, ele estava em Caieiras, aqui no estado. E em 1971, esse Wolfgang Gerhardt teve que ir para a Alemanha para fazer um tratamento. Levou a esposa e o filho para fazer um tratamento de saúde e deu a identidade dele. Ele vira o nome do E aí ele vira Wolfgang Gerhardt, que é o nome que ele foi enterrado. Ali em Budas Artes. Em Budas Artes. Em 74, como Wolfgang Gerhardt, ele estava morando em Diadema, né? E em 77 ele recebe a visita do filho. Aí ele já estava bem debilitado, ele já tinha tido o primeiro derrame dele, ele tinha um problema muito sério de labirinto. Ele era jovem, ele tinha 60 e poucos anos. Ele é de 1911, ele vai morrer em 79, ele vai morrer com 68 anos, é isso? Sim. Ele morreu jovem, mas ele tinha hipertensão, ele tinha... Mas eu acho que essas pessoas más, elas tinham que morrer com 110 anos presas. E tem todo um peso de fuga nas costas, né? De estar ali naquela vida, não sei o que lá. Bom, a última fase dele, ele estava sendo protegido Essa mulher, essa Marta, e ele larga na Argentina, né? Sim. Ele vai para a Argentina, ele vem para o Brasil sozinho. Ele já vai para o Paraguai sozinho e já vem para cá sozinho. Ele largou ela. E ele vai reencontrar o filho só em 77, 2 anos só antes dele morrer. Só em 77, antes dele morrer. Super mais velho. As fotos que tem é dessa época. De 30 e poucos anos. As fotos que tem dele, tem várias fotos. Que são fotos dele. Importantes, que são fotos que vão comprovar que realmente o Mengele está... Porque quem dá essa comprovação final, uma das é o filho com essas fotos. É ele mesmo. O filho sabia. Ele precisa mostrar que, assim, sim, era ele. Porque a gente tem que lembrar que, assim, até aí não tinha feito não tinha DNA nenhum, tinha DNA né? 85. Né? Não tinha DNA nenhum. Era estudo de arcada que você fazia. E ele estava, nessa época de Diadema, ele estava numa casa, ele já estava protegido pelo casal Bossert, que era o Wolfram e a Lisolete, que eram os professores. Que eram os professores da autora. Ele já está bem mais pobre, né? Quando ele está ali em Diadema, ele está numa casa bem simples, de chão batido. Até o filho descreve bastante que era uma casa bem simples, bem assim, simples. Não tinha luz. A casa desse casal é uma casa melhor ali no Brooklyn. Isso. Ali na Princesa Isabel com a antiga Frei Gaspar, que agora virou Gabriele Danuzio. Era uma casa de esquina. Esse casal... recebia ele com pompa e circunstância, né? Eles tinham uma adoração ao tio, como é que chamava? O tio Peter? Tio Fritz. Tio Fritz. Tio Fritz. É o tio Fritz. Os filhos desse casal chamavam ele de tio Fritz. Aí aquelas fotos, tem fotos no livro, ele no barquinho, de chapéuzinho, com as crianças rindo, assim, mas me dá uma irritação ver essas fotos. É imperdoável para esse casal. E o relato do filho, quando ele veio em 77, porque o filho soube posteriormente quem ele era, que ele era procurado, que já tinha sido citado, porque eles fizeram alguns julgamentos simbólicos dele. Sim, ele foi condenado. Né? Eles fizeram para julgamentos as pessoas poderem falar e registrarem. Para essas vítimas registrarem como é que se fala? Condenar mesmo. Fidedignizar a busca que tinham dele. E ele e o filho fazem aniversário no mesmo dia, que eu acho que é 6 de março, se eu não me engano. Aí eles achavam sempre que eles iam se falar, porque aí os filhos dele começam a ser monitorado também. Exatamente. E eles começam a monitorar e eles não se falavam, porque ele já estava morto, além de tudo, porque ele já tinha morrido. Ele já tinha morrido. E quando eles começam a ter noção de que ele pode estar no Brasil, ele já tinha morrido fazia uns 6 anos. Em 79, ele recebe um convite do casal Bossert, que tinha casa lá em Bertioga, para passar um fim de semana. Tinha alugado, né, a casa. Era alugado. Mas tudo bem, era eles que estavam deles, tá. Eram deles lá. E eu achei que, pelo que eu entendi, ele tinha alugado para aquele fim de semana. Isso. Não que fosse uma casa dele, mas ok, era uma casa deles. E era uma região mais complicada de chegar.
Até se descreve bem no livro como era mais complexo de chegar a Bertioga, e era um lugar muito forte de uma colônia austríaca, alemã, não sei das quantas, né? Você tinha só aquele caminho que sai lá por... Hoje já é complicado. Aquele caminho lá por trás de Hoje o litoral norte Guarujá. de São Paulo ainda é um que inferno vai... para chegar. Enfim, o cara está em 1979 passando o fim de semana com os Bossert e vai nadar. Ai, que ódio de ter morrido tão fácil. E ele nadando, ele tem um mal súbito. Não é? Parece que ele tem um novo derrame. Ele, consequentemente, nesse mal súbito, ele se afoga e o corpo vem para a praia. E diz que a polícia, quando é acionada, né, tem uma cena hilária que tem, e algumas pessoas falam isso, tem um corpo na areia da praia e esse casal do lado. E a polícia chega, tentam ainda uma reanimação, constatam a morte. Então, por afogamento, ele passa por um IML... E ele sobe para o Embu das Artes, onde ele é enterrado como Wolfgang Hart. Sendo que o dono lá, o porteiro, sei lá como é que chama, do cemitério, conhecia o Wolfgang. E ele fala que o Wolfgang, ele queria meio que ver o cachorro, daí não deixa o cara ver, porque ele era amigo desse o homem do cemitério. Sim. Ali eu achei que ia ter algum desfecho maior, mas não teve. Sim, aí ele vai ser enterrado e lá fica. Bom, aí, então, não vamos esquecer, aí tem um detalhe que entra, que aí esse é o detalhe muito legal da história. Estão de olho no Brasil, Simon Wiesenthal está de olho no Brasil, por quê? Porque no final dos anos 70, descobriram um cara aqui, o tal do Gustav Wagner. E quem está aí vivo vai se lembrar que em 78 para 79, para 78 para 79, na época que o Joseph Mengele morre em Bertioga, o Simon Wiesenthal descobriu esse cara, né, que morava aqui no Brasil com sobrenome, com o nome de Gunther Mendel. Gunther Mendel, que ninguém mais do que o Gustav Wagner, que era um subcomandante do campo de concentração de Sobibor, conhecido como a besta de Sobibor. Era um homem para lá de sádico. Para lá de... Só pode ser sádico. Para ser nazista tem que ser sádico. E ele estava aqui, escondido no Brasil, e ele foi exposto pelo repórter chamado Marko Szymanowicz, que era um repórter que esteve no campo de concentração de Sobibor e reconheceu ele. Pela pesquisa do Simon Wiesenthal. Ele foi descoberto em 78 e foi preso. Eu me lembro bem disso, apareceu na televisão, o nazista, aquele loiro ali. E aquele é o outro, o repórter. Eu não lembro. Nossa, eu me lembro que foi uma repercussão. Ele foi pego... era muito criança, né? Tinha 5 anos, não tem Ele como. foi pego, foi levado para a prisão, daí logo depois ele começou a dar reportagem, todo arrebentado, porque deram uma surra nele dentro da... Eu não vou nem me expressar sobre esse movimento. Tudo mais. Eu imagino que as vítimas dele tenham sofrido mais. Com certeza. E ele já era um homem que já estava adoecido e ele já estava com muitos problemas psiquiátricos, tá? Tô nem aí para ele. Mas eu tenho horror a nazista. E a Alemanha pediu a extradição dele, tá? Para ser julgado lá, do Wagner. E o Wagner não foi extraditado, porque o STF, né, julgou que os crimes dele já tinham prescrevido. Acredite se quiser. O STF da época da ditadura, hein, gente? STF de 1979. Cuidado com o que vocês estão falando aí. No dia 3 de outubro de 1980,
o Gustav Wagner foi encontrado morto na casa dele, que ele morava num sítio em Atibaia. Ele foi encontrado morto. Então é ele que... Porque meu pai falava... Ele é o tio louco. Lembra que eu te falei Lembra assim? que eu te falei ninguém também? não morava perto de Atibaia. Porque eu me lembro em Piracaia, que se Isso. falava muito de um nazista que tinha sido lá. É o Gustav eu achava Wagner. que era o Mengele, não esse daí. Exatamente. Não, depois que eu fui ver aquele Bertioga, não tinha como. Não, é o Gustav Wagner. Porque meu pai Muitas falava pessoas que... tiveram contato com esse homem. E meu pai falava assim, a gente passava às vezes por Atibaia, meu pai falava, é ali que o nazista desgraçado morreu. Isso. Era, Muitas por isso, pessoas, porque como, explicando para as pessoas que estão aí, Atibaia é uma estância climática muito próxima, mais ou menos Paulo. próxima de São uma hora Paulo, de São Paulo. porque é um pouco mais na serra. Então, muita gente vai a Atibaia, tem a festa de morango de Atibaia, A festa de morango. e muita gente ia passar férias em Atibaia. O Beto tem o sítio lá perto de Atibaia, que é Piracaia. Não, mas eu não vi ele. Não, Eu mas não vi. muita gente teve contato. Por quê? Porque como ele morava num sítio, e aquela região é de sítios, e as pessoas alugavam sítio, via um cara muito estranho, porque ele já tinha um quadro psiquiátrico. Ele era extremamente paranoico. Não. Né? Ainda mais um perseguido com nome falso, que era conhecido como a besta de Sobibor. Ele era tão dramático que a grande revolta do campo de concentração de Sobibor se deu numa folga dele. Porque sabiam que se dessem durante a presença dele, ele ia destruir todo mundo. Né? Tão mal que ele é. E ele foi, na época, ele ficou preso de 78 a 79 numa ala do hospital psiquiátrico. Bom, ter deixado, ele morreu com uma facada. E não se sabe até hoje se ele se deu a facada no coração ou se alguém entrou no sítio depois que descobriram que ele era o Gustav Wagner e mataram ele. Ele era a besta de Sobibor. E antes... E ele teve relacionamento com o Mengele no Brasil. Não, acho que não. Não teve. Eles morriam de medo de se relacionar. Ele teve relacionamento com Franz Stangl, que veio também com ele para o Brasil, que foi preso em 47 na Áustria, escapou pela Itália em 48, passaram pela Síria e vieram com passaporte da Cruz Vermelha e desembarcaram no Brasil em 51. O Franz Stangl era o chefe de Sobibor, né? A mulher dele trabalhava na Mercedes-Benz aqui e ele, em 59, trabalhou como Franz Stangl na Volkswagen. Ele morreu em 61, tá? E ele tinha o registro no consulado austríaco como Franz Stangl, entendeu? Ele foi preso em 67, foi extraditado. Ele foi preso em 67 no Brasil, né? Exatamente. Esse foi extraditado. Em 1970, ele pegou prisão perpétua na Alemanha. E ele morreu em 71 num ataque cardíaco, porque ele já era Mas cardíaco. a gente também morre fácil, Eles hein? tinham uma... Por que não tiveram infarto com 1 ano de idade? Eles tinham uma cadeia... Nojento. E o Gustav Wagner era... Porque esses caras deviam morrer com 120 anos. Eles tinham Numa uma cela rede... gelada. Por isso que você entende hoje, porque tanto o núcleo nazi... Havia uma rede de proteção enorme a eles. Voltando para o Mengele, então você vê que já tinham 2 famosos aqui. Voltando para o Mengele, quando, a partir da documentação, começou a caça dele do divórcio com a primeira mulher que apontou Buenos Aires, e eles começaram a fazer tudo mais, ele só conseguiu ir um pouco mais longe, porque em 1962, o Mossad de Israel se envolveu com o conflito com o Egito. Então, muitas operações foram desativadas, não é? Quando eles chegaram, então, no casal, Bossert, entendeu? Que foi em 1985, okay? Que acreditavam que ele estava vivo, foram mostrar a cova dele no Embu das Artes. Encontraram na papelada uma carta desse casal notificando da morte dele para o filho. Eles contam, eles falam que ele estava morto.
Agora, a retirada dos ossos deles é passado. Eu lembro um pouco disso na Isso, televisão. 85. Eu lembro de ver no Fantástico, na época, e tem no livro as fotos, é ridículo, porque o diretor do ML vai lá, pega com a mão os ossos. Segura o Que pessoa crânio. mais absurda. Romeu Tuma pegou a não, que cabeça gente com mais a louca. mão. Gente mais, entendeu? Mais Bom, louca não, mas... em 92 que teve a confirmação do DNA, que é ele mesmo, né? E aí acabou qualquer especulação. E os ossos dele estão até hoje aqui, porque a Alemanha não quis, a família não quis de volta, não. Enfim. E eles usam, eu vi uma foto no livro também, eles usam crânio até hoje na Universidade de São Paulo. Não, no Instituto de Medicina Legal. No Instituto de Medicina é legal para mostrar. Eles usam... A alçada está toda lá. O crânio do crânio Mengele. daquele nojento, eu não sei se isso é legal. Para você ver que loucura que é. Ele, que fez tanta experiência... Ele é usado como experiência. Ele é usado como experiência. Aí, tudo bem. A alçada dele está num saco, né? Sem sepultura, sem... Então é isso mesmo, ele não merece dignidade nenhuma. Em 1978, um ano antes, ele deve ter rido disso, né? Ele deve ter rido disso. Em 1978, fizeram um filme chamado Os Meninos do Brasil, com o Gregory Peck, fazia o papel dele. E nos Meninos do Brasil, nessa ficção, o Gregory Peck, fazia o para quem quer assistir, faz o papel do Mengele, que está no Brasil, no sul do Brasil, fazendo clones de Hitler. Então, esse filme é antológico. O Mengele deve ter assistido ele sendo... E gostado da ideia. O Mengele deve ter assistido ele sendo representado pelo próprio Gregory Peck, fazendo o papel dele e fazendo clones a partir das crianças, injetando... Então tem cenas desse filme com índiozinhos de olhos azuis. Não, esse filme é caricato. Não, Deus me livre. É aqueles filmes que os atores fazem de velho que depois eles não sabem nem por que fizeram. Entendeu? Mas ficou. Aí, ó, é esse aí, ó, gente. Os Meninos do Brasil. É assim, ó lá, o primeiro lá e o Gregory Peck ficou bem, né? Ficou parecido com ele, inclusive. E foi isso. É um filme ridículo de 79 e agora parece que estão lançando um que conta toda essa trajetória, que é o desaparecimento de Joseph Mengele, um filme de 2025, mas aí já... Ainda está para vir. Está para vir. É isso. Vocês, pessoal, que eu falei, vale a pena muito a gente estudar tudo que puder. Tem hoje a facilidade de grandes documentários na Netflix, no Prime, todos os streamings que tem, na HBO Max e tudo mais. Vale a pena ler esse livro, que é muito bom, mas é muito bom mesmo. Parabéns para a autora, para a Bettina Anton. Muito excelente livro. Acho que ela ganhou Jabuti, acho que ela ganhou todos os prêmios, com toda razão, de uma riqueza de detalhes, de pesquisa e de uma delicadeza onde pode se ter, porque é um tema muito complexo. É um livro complicado de se ler no sentido seguinte: é impossível você não se emocionar, mas ele é muito bom, um texto muito bom para se ler. Leia tudo o que puder. Se você for à Alemanha e aos outros países, visite esses lugares, visite esses museus. Vamos entender o quanto que o nazismo é algo a ser combatido e não uma possibilidade de pensamento. Qual é o problema? Muito. Todos. Porque ele carrega o inominável. Ele é pior das bestas. Não teve a besta que você falou? A besta fera é um ser nazista. E cuidado com... gente, porque eles eram conhecidos como isso, né? E eles são besta de Sobibor, o carniceiro de Lyon, eles são... o anjo da morte. O carniceiro de Lyon, O carniceiro de Lyon foi aquele que foi Lyon pego. Da França. Foi pego também. Eles eram conhecidos por isso, porque eles comandavam carnificinas. E gostavam. O Mengele era conhecido como o anjo da morte. Não é? Porque ele era muito bonzinho, ele chegava para as pessoas ali na escolha do trem, e ele era um dos poucos que gostavam dessa separação de presos no desembarque. Um pilantra. Então é isso, que gente. esteja no inferno cada vez mais longe. Não dá para normalizar esse tipo de abordagem
E nesse caso eu política. aviso, a única pessoa que eu entrevistaria seria a autora do livro, que eu gostaria muito de conhecê-la. Fora isso, não estou a fim de conversar com ninguém que queira trazer uma outra visão do Joseph Mengele, tá, gente? Não adianta que eu não vou entrevistar. É isso. Espero que vocês tenham curtido esse especial. Carlos, manda um beijo pessoal. Um beijo para todo mundo e a gente se vê daqui a pouco. Até já. Até já.